A gente vive num momento em que falar sobre o futuro da inteligência artificial não é mais uma questão de se vai acontecer, mas de como. A gente está, sabe, bem na beira de uma revolução. E é sobre isso que vamos conversar. Vamos mergulhar nos desafios e, principalmente, nas escolhas que vão definir o nosso amanhã. Olha, pode até parecer um pouco dramático dizer isso, mas é a pura verdade. É só a gente olhar em volta. A IA já está lá, recomendando o próximo filme que a gente vai assistir, otimizando a rota do entregador que traz nossas compras e até ajudando os cientistas a descobrir novos remédios. Quase em silêncio, mas de um jeito super decisivo, ela está reescrevendo as regras do jogo. E aí é que vem a pergunta que realmente importa, né? Quem é que está segurando a caneta? Quem define as regras, os limites, a direção para onde essa força toda está indo? No fim das contas, o que está em jogo é uma disputa pelo controle do nosso próprio futuro. Para a gente entender quem está com a caneta na mão, primeiro a gente precisa olhar para a tinta que está sendo usada agora. E a verdade é que nós estamos bem no meio de uma explosão criativa que não tem precedentes, a tal da revolução da IA generativa. Tá, mas o que é essa tal de IA generativa? Bom, de um jeito bem simples, é a diferença entre uma calculadora e um artista. Em vez de só processar dados que já existem, ela cria coisas novas. Você dá um comando e, de repente, nasce um poema, uma música composta, uma imagem que nunca existiu antes ganha vida. É a IA funcionando como uma espécie de musa digital. E no coração dessa revolução a gente tem basicamente duas coisas. De um lado, os modelos de linguagem. Pensa neles como os cérebros que permitem a IA entender e falar as nossas línguas, quase como se fosse uma pessoa. E do outro lado, a criação de conteúdo, que é a habilidade de usar esse entendimento para gerar, bom, de tudo. Desde um código de programação super complexo até um roteiro de filme. É a criatividade em escala industrial. De verdade. Só que, como a gente sabe, com grande poder vem uma complexidade enorme. Essa explosão de capacidade joga a gente direto num turbilhão, num monte de questões sobre poder, sobre ética e sobre as consequências imediatas que a gente já está começando a sentir na pele. E aqui está um dos nós mais difíceis de desatar. A criatividade artificial funciona porque ela foi treinada com uma quantidade absurda de textos, imagens, músicas, coisas criadas por humanos. E isso leva a uma pergunta inevitável: de quem é a obra que ela cria? É do usuário que deu o comando? Da empresa que fez a IA? Ou dos milhares de artistas e escritores que, sem saber, alimentaram o sistema? As nossas leis simplesmente não foram feitas para responder a isso. E essa questão da propriedade é só a pontinha do iceberg. Ela puxa a gente para um debate ético muito, mas muito mais fundo. Onde é que a gente traça a linha? É ok usar a IA para imitar o estilo de um artista que já morreu? Ou, pior, para criar desinformação que parece totalmente real? A gente está navegando em território completamente novo, sem um mapa, sem uma bússola moral clara. E esse conflito todo não fica só no mundo da arte, não. Ele se espalha e chega na arena geopolítica global. O que a gente está vendo é o começo de uma nova Guerra Fria, só que agora uma guerra digital. As nações entraram numa corrida armamentista pela supremacia em IA, e o motivo é simples. Quem vence essa corrida pode muito bem ditar as regras da economia e da segurança mundial no próximo século. Ok, saindo um pouco desses conflitos de agora, vamos tentar olhar mais longe, lá no horizonte. O que essa tecnologia pode, no limite, significar para a humanidade? Será que a gente está caminhando para uma utopia ou para uma distopia? Um dos cenários que se discute é o transhumanismo. A ideia aqui é que a gente não vai só usar a IA como uma ferramenta do lado de fora, sabe? A gente vai se fundir com ela, melhorar nossa memória, nossa inteligência, talvez até curar o envelhecimento. É basicamente a gente redesenhando o que significa ser humano. E aí tem o outro horizonte, talvez o mais fascinante e, ao mesmo tempo, o mais assustador: a singularidade. Tenta imaginar o momento em que a inteligência artificial não só se iguala à nossa, mas nos ultrapassa. E a partir daí, ela começa a se aprimorar sozinha numa velocidade que a gente não consegue nem acompanhar. O que vem depois disso é um gigantesco ponto de interrogação que paira sobre o futuro da espécie humana. E por trás de todos esses futuros possíveis tem a pergunta filosófica mais profunda de todas. Será que uma máquina, em algum momento, pode desenvolver consciência de verdade? Não só imitar emoções ou parecer inteligente, mas sentir, ter uma experiência do mundo por dentro. Essa é a fronteira final, onde a ciência e a filosofia se encontram. Olha, entre a utopia e a distopia é muito fácil a gente se sentir só um espectador, né? Como se o futuro fosse algo que simplesmente vai acontecer com a gente. Mas não é. O futuro é algo que a gente constrói. E isso nos leva à nossa escolha mais crítica.
como a gente pode garantir que esse caminho da IA seja focado no ser humano? Esse caminho precisa de um roteiro bem claro. Primeiro, tudo começa com a ética sendo pensada desde o início, desde a primeira linha de código. Depois, a gente precisa garantir a supervisão humana, para que as decisões mais importantes continuem nas nossas mãos. Isso também exige transparência. A gente precisa poder entender como esses sistemas pensam. E, por fim, nada disso funciona sozinho. A gente precisa de uma cooperação global, porque esse é um desafio que nenhum país resolve sozinho. Essa frase resume tudo perfeitamente. Nós não somos passageiros passivos nessa jornada. Nós somos os arquitetos. As decisões que a gente tomar hoje sobre regras, sobre ética, sobre onde investir nosso dinheiro, são essas escolhas que vão projetar o tipo de futuro com IA que a gente vai ter amanhã. E tudo isso nos deixa com a pergunta final. O grande dilema que define a nossa era. A inteligência artificial vai ser a nossa maior ferramenta, aquela que vai nos ajudar a resolver os maiores problemas da humanidade? Ou ela vai ser a última invenção que a humanidade vai precisar fazer? A resposta ainda está sendo escrita. E a caneta, pelo menos por enquanto, ainda está nas nossas mãos.